detail lingered inside. Oh, a holy crime. But how can I hide you without an alibi? It's a lover's fight without an alibi. You took my innocence. I can't wait no longer. I'm playing with the monsters. Everything that brought me alive. Going wrong like nonsense. Playing with the monsters. They brought me alive, but got no alibi. It's a lover's fight without an alibi. You took my innocence without an alibi. Smoking gun, you got me on the run. We know that will come. We're out up till dawn. But how can I hide it without an alibi? It's a lover's fight without an alibi. You took my innocence. I can't wait no longer. I'm playing with the monsters. Everything that brought me alive. Going wrong like nonsense. Playing with the monsters. They brought me alive, but got no alibi. It's a lover's E aí, fight vamos começar essa live. without an alibi. Primeira live, olha aí. Without an alibi. Vai ser bem interessante essa experiência, hein? Vamos lá, eu sou o Emerson Gonçalves, arquiteto. E já há alguns anos eu venho treinando estudantes de arquitetura e urbanismo em 3 programas específicos: Revit, Photoshop e InDesign. À medida que você puder fazer um comentário, coloca aí se você está ouvindo. Você está ouvindo? Tá tudo certo aí com o áudio? Já vai dando um like. O que a gente vai fazer aqui hoje? Vamos começar a mexer com o Revit 2022. O Revit 2022. Não vamos falar ainda de coisas específicas, mudanças específicas do Revit 2022 ainda, mas já vamos trabalhar com ele e em breve a gente vai... A música tá alta, olha aí. Tá, e agora? Acabou a música, né? Vou botar ela baixinha aqui de fundo. Vê aí pra mim. Digita aí. Vê se já melhorou a música. Tem um delay, né? Tem um tempo para que vocês vejam aí as coisas. Primeira live, galera. Cafezinho. Comentem aí, por favor. Muito bem. Eu vou seguir. Vocês vão falando aí. E a gente vai começar a ver o Revit 2022 com uma ênfase. Aliás, tudo que vai ser feito aqui vai ser com ênfase no
No estudante evoluiu. Bom, então vai ser sempre aqui com ênfase no estudante de arquitetura e urbanismo, como alguns já conhecem, né? Tive aí alguns alunos ao longo esses 2, 3 anos e sempre promovendo aí o desenvolvimento dessa galera voltado para o melhor desempenho, melhor produtividade na faculdade, né? Então não é um Revit para quem vai fazer obra, por exemplo. É um Revit direto para o estudante de arquitetura, o Photoshop direto para o estudante de arquitetura. InDesign também para o estudante de arquitetura. Esses softwares são softwares infinitos, eles não acabam, né? Então, e são utilizados para vários fins. Por exemplo, o Photoshop é utilizado até para cinema, né? Fazer vídeo, etc. Em algumas coisas, tratamentos, etc. InDesign para fazer livro, para fazer todo tipo de papelaria, cartaz, folder, folheto. Só que esses 3 são aqueles em que eu baseio o meu trabalho como arquiteto e é onde eu quero desenvolver os estudantes de arquitetura para também fazerem, né, executarem seus projetos na faculdade. Então, vamos mostrar aqui um pouquinho. A live hoje vai ser curta, né? Eu quero fazer com que você entenda a interface inicial, os menus, fazer algumas coisas básicas. Vamos dar um tempo para que você pratique. A ideia é que nas férias agora da faculdade você consiga, nessa semana, praticar isso aí, fazer comentários no vídeo, deixar dúvidas para mim, eu poder olhar e aí ir trazendo, da forma como eu faço na minha mentoria fechada, é muito interativo, né? Então eu preciso muito que vocês comentem as suas dúvidas para que eu tenha tempo ao longo da semana de ir entendendo e evoluindo junto com vocês, trazendo vocês junto comigo nessa evolução no Revit, tá bom? Então vamos adiante aqui. Já temos aqui a tela aparecendo, já mudou a tela, ok? Vou tirar essa música aqui por enquanto. Se tiver algum problema, vai me avisando aí no chat, por favor. Eu vou olhar pouco agora o chat, mas me alerta aí, porque a gente vai olhar de vez em quando e tirar algumas dúvidas ou sanar, resolver algum problema que tem aqui. Bom, então essa é a tela inicial do Revit. E o que a gente vai fazer aqui hoje? Eu vou abrir um arquivo, criar um arquivo, na verdade. Eu vou definir para vocês a diferença do arquivo do Revit para um template, né? Mostrar algumas coisas que aparecem de cara no Revit. Eu preciso falar para vocês que quando eu comecei a estudar Revit, eu tinha medo desse programa, eu tinha medo do software. Eu abria diversas vezes o Revit e fechava e voltava para o AutoCAD, né? Até que eu consegui realmente desenvolver e agora já, além de entregar na época em que eu me formei os trabalhos da faculdade, hoje já desenvolvendo vários projetos exclusivamente no Revit, Photoshop e InDesign. E usando o Enscape para fazer as renderizações, tá bom? Então eu incentivo muito para que vocês se concentrem nesses 3, Revit, Photoshop e InDesign, que vão resolver 99,9% da vida de vocês na faculdade. Tá bom? Vamos lá. Logo de cara você vai ver um menu, né? Eu vou criar um arquivo novo aqui, só para a gente entender os menus. Porque aqui você vê um menu de texto, né? Um menu de fita, só que ele ainda está todo cinza, né? Todo inacessível, porque ainda não existe nenhum projeto criado. Então vamos criar aqui um arquivo novo e logo nessa aba aqui você vê projeto, família, massa, bloco, símbolo de anotação. Em algum momento a gente vai ver todas essas opções, tá? Mas por enquanto o que a gente precisa ver? Vou criar um novo projeto, tá? Ele mostra para você alguns templates, tá? Então template ou modelo, é a mesma coisa, ok? É comum a gente misturar termos em inglês
e em português, tá? Modelo ou template, no caso aqui, é a mesma coisa. O que eu quero criar? Um novo projeto. Isso aqui é muito importante atentar, porque mesmo no caminho aqui de criar arquivo novo, e eu já disse que eu quero um projeto, ainda assim, ele aqui me dá a opção de criar um modelo. Só que se eu criar um modelo a partir daqui, eu vou trabalhar em cima de um projeto, algum conceito, alguma coisa, e na verdade, ao invés de gerar um arquivo de projeto, eu estou gerando um arquivo de modelo. Isso a gente vai entender mais adiante, mas é importante atentar neste momento para essa situação aqui. Criar novo projeto. Aí eu tenho opção de modelo de construção, modelo de arquitetura, estrutural, mecânico e por aí vai. Qual é a diferença de escolher um ou outro desses modelos aqui? Simplesmente porque eles são voltados para disciplinas diferentes. Então, se você quer fazer um projeto de arquitetura, você vai escolher modelo de arquitetura. O Revit vai trazer itens, comandos, opções direcionadas para quem vai fazer projeto de arquitetura. Se você está fazendo um projeto estrutural, obviamente, mudar aqui para projeto estrutural. Ok? Muito bem. Modelo de arquitetura, e a gente vai abrir aqui sempre olhando se está fazendo um projeto. Ele está gerando aqui um modelo inicial. E aí era nessa tela que eu já olhava, mexia aqui, a coisa mudava. Eu falei, gente, que coisa mais louca, eu não vou mexer nisso não. Sentia que o Revit não era para mim e que só levaria alguns anos para que eu conseguisse desenvolver alguma coisa. E eu estava no meio da faculdade. E justamente, deixa eu voltar aqui para você. Justamente é essa a situação em que eu quero colocar essa diferença. Muita gente não consegue dar conta do Revit durante a faculdade. Acha que vai fazer um curso de férias e vai ser suficiente. Nunca é suficiente um curso básico, pessoal. Nunca é. Nenhum projeto de arquitetura na faculdade você entrega com Revit básico. Simples assim. Então você vai precisar saber bem ou ter um acompanhamento de perto para que o Revit funcione para você ao longo da faculdade. Eu quero pedir para você que está aí, falar aí nos comentários, por favor, se está tudo bem agora, se tem algum problema, a música está ok, está tudo funcionando. Comenta aí para mim, por favor. Bom, voltando aqui, vamos lá para o Revit novamente. Dizer aqui quais são os menus. Menu. Opa, tudo ok então. Beleza. Pedro. Aqui, ó. Menu textual. Basicamente tem tudo aqui. Tudo do Revit está aqui. Alguns plugins, algumas coisas vão acontecer, vão aparecer aqui também. Esse menu aqui, cheio de figurinha, é o menu de fita, tá? Aqui é o menu de edição. É que importante, muita gente não presta atenção nesse menu aqui de baixo, porque ele é um menu de edição da ferramenta que está selecionada. Várias opções das ferramentas que estão ali na sua mão aparecem ali e muitas vezes você não se dá conta, tá? Esse aqui é o navegador de projeto. Essa área aqui é o navegador de projeto. Basicamente, ela te dá a organização de como está distribuído todos os seus projetos, suas plantas baixas, cortes, vistas, etc. Aliás, depois a gente vai falar um pouco sobre vista no Revit, porque ele tem um conceito diferente, tá bom? E esse aqui é a paleta, essa área aqui é a paleta de propriedades, tá? Aqui vão aparecer as abas das vistas onde vocês estão trabalhando, ok? Você está trabalhando aqui, no caso, nessa vista de nível 1, chamada nível 1 ou pavimento 1. O que é isso aqui? São as anotações de elevação, são símbolos de elevação. Então, os símbolos de elevação, eles permitem que você mude uma vista, né,
de planta baixa, por exemplo, para uma vista de elevação. Eu não vou fazer, não vou clicar nele agora, porque não tem nenhum projeto aqui ainda. Não tem nada aqui, não tem nem a paredinha aqui para a gente olhar ela vista de lado. Okay? O que a gente vai fazer neste momento? A gente vai se certificar e entender que o projeto, preferencialmente, todo ele, esteja contido dentro dessas 4 elevações aqui, dentro desses 4 sinais aqui. Elevação norte, sul, leste e oeste. Tá bom? Repara que quando eu clico em uma delas, aparece essa linha aqui. Significa que esta elevação está olhando, apontando para cá e está visualizando somente desta linha para cá. Por isso que a intenção é que você mantenha seu projeto sempre dentro dessas 4 elevações para que essa linha mostre o seu projeto. Se você colocar qualquer coisa aqui, né, e pedir para olhar por esta elevação, ele não vai mostrar o que está aqui atrás dessa linha. Tá bom? Muito bem. Uma das coisas que eu gosto de já ir de cara e alertar o novato, o aluno que está chegando, é com o seguinte. Muitas vezes ele vai clicar aqui nesse X por algum motivo, né? E vai fechar essas vistas e vai ter algum problema para voltar nelas, né? Aqui também acontece esse tipo de coisa. Olha lá. Então, onde é que tem meu navegador de projeto? Onde é que tem meu projeto? Minhas coisas? Sumiu tudo. E às vezes você perde muito tempo tentando voltar com essas vistas aqui, tá certo? Então, aqui para voltar ao menu de fita, é só ir clicando aqui novamente, tá bom? E ele ressurge ali. No menu vista, aqui no menu textual vista, você consegue acessar a interface do usuário. E ali, além da paleta de propriedades e do navegador de projeto, você tem outras opções também. Basicamente, você precisa dessas duas aqui na mão, navegador de projeto e paleta de propriedades. Tá? Vai ajeitando aqui, ó, do jeito que você quer, e vamos começar a fazer alguma coisa aqui. Primeira coisa que eu gosto de fazer, nível. Tá? Não, mas não tem nível aqui, nível 1 e nível 2? Não, estou falando dos pavimentos. Certo? Isso aqui é planta baixa, né? Planta baixa do primeiro pavimento, isso aqui é planta baixa do segundo pavimento. O nível você vai escolher, né, em uma vista lateral. Pode ser um corte, pode ser uma elevação. Então aqui eu já tenho 2 níveis, né? E eu vou ter, numa vista de elevação, vou escolher uma aqui, vista sul, eu vou ter exatamente esses 2 aqui, ó, o nível 1 e o nível 2 aparecendo aqui. Nível 1, nível 2, ok? Vamos criar um nível 3 e entender como essa coisa funciona logo de cara, ok? Então, eu só consigo clicar em nível, eu venho aqui em arquitetura e eu tenho o comando nível. Eu só consigo disponibilizá-lo em uma vista lateral, só consigo olhar de lado para criar um nível, tá bom? Então, vou olhar isso aqui, ó, como exemplo para você. Eu venho no menu arquitetura, eu tenho o comando nível e ele não está disponível aqui para mim, ele está cinza. E não dá para a gente criar um nível a partir de uma planta baixa, tá? Tem que vir aqui numa elevação ou num corte, ok? Então, aqui ele está disponível, venho, clico, peguei o comando, posso seguir, ó, um alinhamento próximo do que já está aqui, né? E crio um outro nível. Ok. Isso me dá exatamente a distância de piso a piso. Não é pé direito isso aqui, não é pé direito. Isso aqui é a distância de piso a piso, ok? Fique com isso na cabeça e mais tarde você vai entender o porquê. Emerson, o que é isso aí? 9.000, 4.000? Como é que tá essa história aí?
Isso aqui provavelmente está em milímetro. Então, as unidades estão em milímetro e a gente precisa gerenciar isso aqui. Vão no menu gerenciar e acertar isso aqui. Vamos buscar, ó, unidades de projeto. Repara que quando eu paro o mouse em cima de qualquer comando, né, ele me dá alguma descrição do comando. Em alguns deles, ele vai aparecer um atalho, né, um conjunto de teclas, né? Então aqui, por exemplo, no comando unidades de projeto, você tem entre parênteses o N. Eu posso clicar aqui e acesso às unidades de projeto, ou eu posso simplesmente digitar o N no teclado e ele vai aparecer ali a mesma caixa de diálogo. Muito bem. Repara, se você é usuário de versões anteriores a 2022, você vai reparar uma diferença aqui, ó. Então a gente tem pelo menos umas 3 unidades diferentes a mais aqui no Revit 2022 que não tinha nas versões anteriores. Tá? A gente vai falar mais disso adiante, não vou me concentrar nisso agora, você só precisa prestar atenção no seguinte. Você tem as unidades básicas que a gente vai usar. Área tem que estar em metro quadrado. Ó, distância, isso aqui está em pés, e a gente não quer, queremos em metro, né? Metros. Colocamos 2 casas decimais. Comprimento está em milímetro. Também não quero em milímetro, quero em metro. 2 casas decimais. Vocês vão reparar o seguinte, eu vou ser bastante objetivo naquilo que o estudante precisa saber para entregar com produtividade um projeto de arquitetura, tá? Usando o Revit. Eu já falei, né? O programa é infinito, ele não acaba. Eu não sei 100% do Revit. Acho muito difícil alguém dominar o Revit em todas as disciplinas que ele oferece. Eu uso o Revit desde 2007 e ainda estou aprendendo todos os dias o Revit, né? Então, não ousem querer dominar o Revit. Comecem a ter intimidade com o Revit, né? Como se fosse um amigo, né? Um amigo íntimo, um amigo confidente. Você tem que ter intimidade com ele para conseguir coisas dele, né? Então, para tirar o máximo do Revit, não tente dominá-lo, tente só ganhar intimidade com ele. É a minha grande dica que eu sempre dou aí para os meus alunos, tá? Então, vamos voltar para cá. Acertamos aqui algumas unidades, temos ângulo em grau, temos inclinação em grau, velocidade em quilômetros por hora, tempo em segundos e por aí vai. Volume em metros cúbicos, está ótimo. A gente vai só acertar mais uma coisa aqui, porque isso está com o padrão americano, né? Separando milhar por vírgula e decimal por ponto. Aqui a gente quer milhar por ponto e decimal por vírgula. É só encontrar um número desses aqui que demonstre isso, ó. Esse aqui, ó, 123 ponto e lá no decimal ele está como vírgula. É assim que o Brasil usa. Ok, e aqui você já tem a mudança. 0 metro, 4 metros de altura, 9 metros de altura de piso a piso. Muito bem, vamos lá. Podemos mudar essas alturas logo de cara? Podemos. Então, primeiro eu crio em qualquer ponto, né? E posso fazer essa mudança logo em seguida. Fazer aqui, por exemplo, selecionando esse 9 e mudando aqui para 4 mais 4, 8. E aí eu vou ter os 2 pavimentos, né, com 4 metros entre pisos. Vou mostrar logo para você, caso você queira fazer de uma forma que não precise ficar somando. Imagina você está fazendo uma torre aqui, né? Você tem lá 50, 60, 100 pavimentos, você vai ficar fazendo esses cálculos, ou se esses cálculos, se isso for um número mais quebrado, por exemplo, então aqui você, se tiver que aumentar, diminuir um pouco para fazer passar, por exemplo, num código de legislação aí que exige um determinado gabarito, você pode ajustar isso aqui para
3,90 m, né? 3,90 m. Aí aqui ele já vai ficar com uma outra distância, ao invés de 4, vai ficar com 4,10 m. E aí você vai ter que fazer isso um por um. Não dá. Vamos fazer o seguinte, ó. Aqui ele tem uma cota temporária, e aí você vai fixar essa cota, transformar ela de temporária para permanente. E aí você pode travar esse cadeado, a gente vai usar muito isso. Só que normalmente em cursos básicos isso não é falado logo de cara, e eu já vou quebrar logo esse paradigma aí e falar coisas avançadas, falar coisas que não são faladas no curso básico normal, para que você tenha um perfil de alguém que precisa entregar realmente um projeto de arquitetura para a faculdade. Tá legal? Então, a gente vai falar muito desses cadeados, desses equals aqui, esse EQ, que é o que a gente vai usar para criar cotas equivalentes ou iguais, tá certo? Então, eu já vou dizer o seguinte, vou travar esse cadeado aqui, ó, desta cota, porque eu não quero que essa altura aqui oscile mais, né? Aqui a mesma coisa. Eu vou transformar isso aqui em 3,90 m e eu posso vir direto aqui, ó, nesse nível aqui, clico no nível, né? E ele habilita para mim a cota ou a distância que vai ajustar aquilo que eu selecionei. Isso também é muito importante. Se você quer ajustar esse nível aqui, não adianta vir aqui direto. Você tem que clicar nele para saber. Eu vou selecionar este nível e vou ajustar a cota dele em seguida. 3,90 m. E também vou agora clicar na cota e trancar esse cadeado, porque eu não quero mais que esse valor mude. Então, eu vou ter essa situação, por exemplo, se eu liberar o cadeado aqui, eu vou conseguir mexer nessa altura aqui. Então, eu venho mexer nessa altura do nível 2, digamos que eu mude para 3 metros. Mas eu já não perco mais aquela distância lá de 3,90, porque eu tranquei o cadeado. Então, se eu não tivesse trancado esse cadeado aqui, fechado esse cadeado, esse nível ia descer também. Então, isso eu não quero, tá? Ok, eu vou desfazer porque eu vou ficar com os 3,90 ali normalmente e vou fechar o cadeado porque eu não quero mais que essa medida mude. E agora você vai ver que tem o nível 3 ali, ó. Tá certo? Então, à medida que eu vou criando níveis aqui, eles vão aparecendo também aqui nas plantas de piso ou planta baixa. Ok? Cafezinho. Vamos voltar à planta baixa e entender uma situação aqui, ó. Eu tenho agora a segunda aba aberta, eu tenho o nível, a elevação de sul, tá certo? E eu tenho o nível 1, onde eu estou editando a planta baixa que está liberada para eu editar. Eu vou criar aqui algumas paredes iniciais, arquitetura, parede. Vou criar uma parede aqui, um retângulo. Repara que ele me ajuda, né? Na hora que eu estou alinhado com a parede inicial, ele me mostra aquela linha tracejada. Se eu passar, ele muda, ele tira a linha tracejada, tá? E aí eu já estou fora do alinhamento. Então, se você quiser manter a parede naquele alinhamento, você vem para cá e, ó, fecha aqui. Tá certo? Sempre dentro das 4 linhas, das 4 anotações de elevação. E nós fizemos ali paredes básicas de 20 milímetros. Vou falar vagamente dessa composição de paredes, ou seja, eu tenho aqui, ó, e aí a gente já começa a colocar elementos. Eu tenho aqui essa parede, que é uma parede básica de 200 milímetros, ou 20 centímetros, né? E eu tenho algumas outras padrão aqui, ó, paredes padrão, que vem já como default do Revit, disponíveis ali no Revit. Dá para fazer outras? Dá para fazer quantas você precisar, tá bom? Eu vou abrir aqui, ó, para você ver que no menu ou na paleta propriedades, você tem a condição de entender o que é isso aqui, tá? E mudar as características desta
coisa deste elemento, desta instância que está selecionada. Então é importante você vir com essa ferramenta modificar, selecionar primeiro o que você quer, para entender do que se trata e modificar aquilo ali que está selecionado, ok? Então, ó, no menu ou na paleta propriedades, eu venho aqui e faço editar tipo. E aqui, ó, em estrutura, eu vou entender melhor como funciona essa parede. Aqui é como se você estivesse vendo essa parede. Eu vou sair aqui só para dar um zoom com a rodinha central do mouse. Você dá um zoom na tela. E eu vou voltar agora na paleta de propriedades e buscar aqui, ó, estrutura, para entender como é que essa coisa funciona. Então, quando você olha essa caixa de diálogo aqui, você tem a condição de entender. É como se você estivesse vendo a parede em corte, por cima. Esta mesma parede aqui. Então, você tem o lado externo e tem o lado interno. Aqui é a mesma coisa, ó. Você tem o lado externo e aqui o lado interno. Isso que está selecionado aqui é a mesma coisa que isso que está selecionado aqui, ó. Então, por exemplo, se você vier aqui e mudar a espessura dessa parede, ele vai mudar também lá direto, ó. Eu vou botar aqui, ó, aplicar, e ele mudou a espessura da parede que está selecionada e também de todas que têm o mesmo tipo. E aí cabe eu já explicar para você o que é tipo. E o que é instância? Qual é a diferença de tipo e instância? Instância é o elemento específico que está selecionado ali. Ou seja, dessas 4 paredes aqui, somente uma está selecionada. Somente esta instância está selecionada. Só que estas outras que não estão selecionadas, elas fazem parte do mesmo tipo desta primeira. E quando eu venho aqui em propriedades de tipo, eu não estou mudando somente uma. Estou mudando todas que têm o mesmo tipo. Que tipo? Genérico 200 milímetros. Tá? Eu vou cancelar aqui e desfazer, porque eu não quero mudar essa parede aqui genérica de 200 milímetros. Eu quero somente mostrar para você como é que isso se processa. Então, eu tenho essa parede selecionada. Aqui eu tenho o lado externo e o lado interno. E essa diferença aqui é o seguinte. Você tem a estrutura da parede, em que você tem a espessura dessa estrutura, o material de que ela é feita, e a partir do para cima, né, aqui o lado externo, e para baixo, aqui o lado interno, você já tem o limite do núcleo. Ou seja, o núcleo da parede é feito disso aqui. E para cá você pode ter outras camadas, né? Se você tiver um rigor maior, você pode de repente querer colocar aqui reboco, emboço, ou já dizer que ali vai ter uma placa de drywall, e é assim que você vai adicionar essas camadas aqui. E vai montando esse sanduíche que é a sua parede, tá? Mas eu não recomendo que estudantes de arquitetura mexam nisso. Não precisa. Você basicamente precisa determinar a espessura daquela parede. Tá bom? Não vou entrar em detalhes aqui. Vamos ir colocando camadas de conhecimento, né? À medida que a gente vai evoluindo aí nas lives e nas aulas, vamos progredindo aos poucos para que você consiga ir tendo chance de absorver o conteúdo. Tá bom? Ok. Cancelar. Não vou mexer aqui. Colocando aqui um ponto de referência para a criação de parede. Então, se eu chamar a parede novamente, em arquitetura, parede, eu tenho o ponto de referência que vai construir essa parede. A partir de que ponto eu estou construindo a parede, né? Vou dar um zoom aqui para ficar mais fácil. Então, quando eu clico aqui e quiser fazer uma parede saindo desta primeira, encaixando aqui na segunda, repara que eu estou construindo utilizando o eixo da parede. E eu posso modificar isso aqui, ó. Aqui ele diz, ó, linha central da parede. Normalmente você vai variar entre linha central da parede
ou em face de acabamento externa, ou face de acabamento interna. Então, se eu quiser voltar aqui, ó, seguindo, aliás, como é que eu estou fazendo essa movimentação lateral? Também com a roldana do mouse. Eu clico na roldana, né, e eu consigo travar fazendo o pan, né, deslocar lateralmente, ou para cima ou para baixo, todo o conjunto, né, e girando a roldana, eu consigo fazer o zoom in e o zoom out. Muito bem. Vou mostrar aqui qual é a diferença entre mudar essa linha de localização para a execução da parede. Face de acabamento externa, olha o que vai acontecer aqui. Eu já não estou mais com o meu cursor ou o meu alinhamento naquela linha tracejada no centro da parede. Agora eu estou ali com ele na face externa. E fica mais fácil para eu ir construindo as paredes dependendo da localização das demais. Aqui, mesma coisa, eu posso mudar no menu de edição para face interna. E aí, ó, se eu vier seguindo o mesmo ritmo ali, ó, o mesmo critério de desenho, eu já estou deslocando a parede, né? Então, isso é algo que você tem que observar e às vezes parece bobo, mas isso faz muita diferença na hora que você está construindo e principalmente quando você está copiando alguma planta vinda do AutoCAD, né? Porque você pode importar um AutoCAD para cá, um DWG, e fazer esse desenho passando por cima, né, do seu AutoCAD, do seu DWG, usando o Revit, tá? Dá para mudar isso aqui automaticamente e mais rápido com a tecla de espaço, tá? Então, se você começou a desenhar aqui, a modelar, na verdade, a gente nem no Revit não fala nem muito em desenhar, fala muito mais em modelar. Então, você começou a modelar aqui a parede e ela não está do jeito que deveria aqui, alinhada do jeito que você quer, barra de espaço, e ela já vai tomar o rumo dela certinho e vai fazer a coisa acontecer. Muito bem, reparou que você não tem emenda, né? Ele já junta uma parede na outra. Isso é uma outra coisa que pode atrapalhar você lá na frente e mais um pouquinho a gente vai falar disso. Eu não quero demorar muito nessa live, ela é basicona mesmo, para você começar a ter o gosto do Revit 2022 e fazer aí as suas práticas, né? Treinar e deixar dúvidas, e deixar os seus desejos, deixar o que você espera. Vai ser muito bom poder contar com o seu comentário e tirar suas dúvidas, tá bom? Aqui a gente vai fazer o seguinte, vai colocar porta. Não estou nem fazendo plantas, nada muito elaborado. É só para que você entenda, é só pegar lá o comando porta, vem aqui, você pega o comando janela e você já está colocando as janelas e portas que o Revit tem como padrão ali dele, né? O que eu quero mostrar para você agora? O que eu gosto de fazer é deixar sempre uma planta baixa, né? Então, repara que aqui eu não estou me importando em ter um projeto. Na verdade, o que importa aqui é que você comece a ter noção de como navegar no Revit, de como a coisa acontece ali. E isso, para o iniciante, é bastante importante, porque você não consegue... ele tem dificuldade em navegar de uma coisa para outra, ele ainda não só ele está começando no Revit, mas também ele está começando na arquitetura. Ele ainda não é arquiteto, então ele não sabe exatamente entender como a coisa toda se processa, e ele tem ao mesmo tempo que entender de arquitetura e entender do programa, né? Então, minha preocupação aqui não é nem com o projeto em si, se está grande, pequeno, complexo ou simples, é muito mais de mostrar o que acontece ali no início da coisa toda. Voltando para lá, o que a gente tem aqui? Eu gosto de mostrar sempre uma planta baixa, uma elevação e um 3D.
Porque a parametrização do Revit faz com que você tenha essa possibilidade. Se você mexe na planta baixa, ele vai mexer também no 3D. E vai também mexer ali na elevação. Então, como é que você cria um 3D? Não tem aqui já tinha, né, elevação, já tinha planta baixa, mas não tem um 3D aqui. Como é que a gente faz? Né? Você vai encontrar essa casinha aqui, ó, que é o comando de vista 3D padrão. Clicou nela, ele vai abrir um 3D daquilo que você está fazendo e você vai tomar aquele susto. Cara, que absurdo, eu estava no nível 1, na planta baixa 1, do primeiro pavimento e tal, e como é que aconteceu isso? Ah, tá indo até o terceiro pavimento? Que absurdo. Então, vamos entender como é que essa coisa funciona. E aí é por isso que eu tenho essa indicação para você, para que você tenha essas 3 vistas aí sempre visíveis. Dá para você digitar o atalho WT e W de Windows, T de Tatu, e ele o Revit divide as vistas aqui para você, e você pode olhar todas elas ao mesmo tempo, né? Trabalhar na planta baixa ou trabalhar na elevação, ou até mesmo trabalhar e editar no 3D, e a coisa vai acontecer em todas as vistas. Deixa eu pegar uma vista daqui, ó, uma parede daqui, que vai ficar mais fácil de você entender. Olha, quando eu cliquei aqui, eu peguei esta parede, ó. Então basta eu estou mudando aqui, desculpa, estou mudando aqui direto sem falar para você como é que eu estou fazendo. Só mudar o mouse aqui e girar a roldana e ele já vai saber que ele está atuando nesta vista. Mudou o mouse para cá, ele já tem a sensibilidade para saber que ele está atuando nesta vista, tá certo? Para fazer o zoom. E se você fizer ZA, vou fazer uma coisa aqui meio só para mostrar para você. O ZA, ele vai deixar todas as vistas, encaixar todas as imagens na vista, nas janelas dessas vistas, tá certo? Então, ZA faz isso. E o ZE vai mexer somente, vai encaixar a imagem, a sua imagem somente nesta vista que está aqui em edição no momento. E eu estava falando da parede, né? Eu selecionei a parede aqui e ela já foi selecionada tanto no 3D quanto também na planta baixa. E se eu vier aqui e modificar essa parede, olha lá no 3D o que vai acontecer. Ele já modificou ali. Aqui também ele modificou. Ah, mas aqui não tem diferença, na planta baixa não dá para saber. Como é que você vai saber que houve modificação, que esta parede aqui, ó, é maior e esta aqui é menor, mais baixa, usando a planta baixa? Somente clicando e tendo ali a visualização da paleta de propriedades. Você vai ver que esta aqui, por exemplo, tem 8 metros, né? E essa outra aqui tem os 5,50 metros, porque eu baixei ela aqui, tá? Então a parametrização nada mais é do que isso. Tudo está conectado e você não precisa mais construir cortes ou construir elevações a partir do 2D. Isso vai acontecer lá na frente quando chegar em tabela. Você também consegue alterar elementos físicos aqui usando a própria tabela. É muito interessante. Bom, que mais? Vamos evoluir aqui. Já consegui mexer e aí quando você constrói uma parede aqui, repara que a gente foi construindo as paredes sem entender que ela estava ficando ali com 8 metros. Eu nem sei se era isso que eu queria, né? Então, mas quando você tem essas 3 vistas aqui simultâneas, e isso vai variar de acordo com o tamanho da sua tela, né? Você poder ter 3 vistas aí abertas ao mesmo tempo, mas facilita muito, muito, porque você já vai na hora que você está fazendo parede aqui, você vai saber se ela já está no tamanho certo ou não. Você vai ver lá ela crescendo esse tanto aqui no 3D e vai ver que não é isso que você quer, tá? Como é que a gente pode fazer aqui já uma seleção de paredes? Olha como é que a gente já vai pular para uma coisa que é sensível. Ó, eu venho aqui, ó, seleciono tudo da esquerda para a direita
e na diagonal descendente, o que vai acontecer? Eu preciso selecionar, envolver todo o objeto para que ele seja selecionado. Olha o que aconteceu aqui. Ele selecionou a janela, esta parede, a porta e esta parede. Mas eu vim com o mouse aqui e ele não pegou nem essa parede e nem essa parede aqui. Por quê? Esta parede de cima, ela vem até aqui, ó. Ela vem até aqui, esse finalzinho. Essa parede vertical aqui, vertical nada, toda parede vertical, que absurdo. Essa parede aqui, ela vai aqui até o final, até esse ponto aqui. Então, para eu pegar essas duas paredes, ó, eu teria que realmente envolvê-las também. Só que aí eu acabo envolvendo coisas que talvez não queira, essas outras aqui, ó, e tal. Então, ó, eu posso fazer essa seleção, prendo o Ctrl, ele vai mostrar o maisinho ali no mouse e você vai clicar com o Ctrl preso em todas as paredes que você quer. Não queria essa aqui. Prende o Shift, ele vai botar lá o sinal de menos e ele vai desselecionar uma parede. Tá bom? É assim que funciona. E aí eu posso entender o seguinte. Selecionando essa parede, prendo o Ctrl, mais essa. O que eu posso fazer aqui? Ó? Ambas estão com a altura desconectada de 8 metros. O que é desconectado, Emerson? Ela está desconectada de um pavimento. É uma parede livre. Então, se eu mexer no pavimento aqui, por exemplo, vou soltar o cadeado, ó. Vou soltar esse cadeado aqui, porque se eu tentar mexer ele aqui, ó, ele não muda. Ele mudou o nível, não está mais aqui no nível 0, né? Mas ele não muda onde tem o cadeado preso, continua com 3,90. E o que eu quero mostrar para você agora é outra coisa. Então, eu preciso estar com esse nível 0 aqui, e eu preciso só aumentar este nível aqui para mostrar o que é a conexão da parede. Eu vou soltar. Tem que clicar na cota, tá? Então, na cota, e aí eu posso soltar esse cadeado aqui. E aí eu consigo liberar, mantendo ele aqui no 0, eu libero para eu aumentar o nível aqui. Ele mostra lá qual é o plano, né, para onde eu estou aumentando. E agora você me viu girar isso aqui e não entendeu nada, né? Prendo o Shift, prendo o botão direito e vou lá e giro o 3D para eu examinar o 3D ali nessa vista. Tá? Então, essa parede tem uma altura de 8 metros desconectada. Eu posso conectá-la. Conectá-la a quem? Ao nível 3. Olha aqui, ela está aqui para cima, eu vou conectar ela ao nível 3. Afasto o meu mouse e isso já é suficiente para ele assumir que você já quer aquela edição feita. Então agora, ó, a parede está batendo ali direto no nível 3. E se eu mexer no nível 3, aumentar ou subir, ou diminuir, né, essa parede vai acompanhar. Porque agora ela está conectada naquele nível. Tá certo? Então, isso é muito importante, entender isso logo de cara, acelera muito o teu trabalho ao longo do projeto. Porque se você se deixar levar sem entender esses conceitos aí iniciais, você vai trabalhar muito, e depois vai ter que ficar voltando num projeto que já está complexo, já está enorme, vai ter que ficar voltando em pontos para ir acertando. Entenda o seguinte, quando você tem pouca coisa construída, e eu falo construída porque literalmente no Revit você constrói o seu projeto virtualmente. Então, quando você tem pouca coisa construída, essa é a hora de você fazer todos os ajustes. Tá? Eu vou falar para você agora o que significa Revit, né? Pouca gente fala disso, né? E a curva de aprendizado dele também é muito interessante você entender. Muitas pessoas querem resultados rápidos no Revit, mas precisa entender que ele tem uma curva de aprendizado mais longa. E Revit significa Revise Instantly, ou seja, revise instantaneamente, que é onde ele ganha. Né? O Revit é como se fosse
aquela tartaruga disputando com o coelho, né? Ele vai na constância, ele ganha. Acho que a comparação foi ruim, né? Revit não é isso não. Eu gosto tanto dele. Vou mudar, tá? Então, digamos que, vamos lá, um carro e uma moto, melhor. Então a moto tem aquela arrancada e a moto sai na frente do carro, né? Ela é mais leve, ela tem uma relação diferente, né, de aceleração. Então ela arranca na linha de largada, a moto sai na frente. É como se fossem os outros programas aí. O Revit é aquele carro de corrida que ele não vai sair na frente, mas ele vai ganhar velocidade ao longo do percurso e vai chegar na linha de chegada muito antes da moto, tá? Então, essa comparação acho que ficou melhor, né? Acho que sim, eu prefiro. Então, você tem que ter paciência. Tem que entender essas coisas aqui. Eu quero jogar logo o meu projeto ali. Não tem como. Tem que dar tempo para o Revit. Tem que assimilar essas coisas, tá bom? Então, ó, aqui você precisa logo entender essas conexões de paredes acontecendo aqui, né? Se vai para cima até o terceiro pavimento, ou se não vai, se está conectada, se não está. E eu vou lá dizer para você logo o seguinte, ó. Digamos que você chegou até aqui, igual eu cheguei, e todas elas eram para estar conectadas só ao segundo pavimento. Só até aqui que eu queria que essas paredes fossem. Então, não pode ir até lá em cima. E eu já tenho uma, duas, três, com um monte de parede desenhada aqui, ou modelada aqui, né? Dá para fazer o seguinte, envolve tudo. Você pode envolver tudo, e aí você vai fazer uma seleção de todo o seu projeto, que não tem só paredes, tem porta e tem janela, lembra? Por isso que aqui, ó, sumiu, eu não consigo selecionar todas as paredes e botar tudo para conectar só no segundo pavimento, só até o segundo nível. É diferente, tá? Porque eu estou com muita coisa selecionada, incluindo coisas que não são digamos, ajustáveis simultaneamente. Você não consegue ajustar as propriedades de parede junto com as propriedades de porta e janela. Um é laranja, outro é banana, outro é abacaxi. Não dá. Mas dá para eu ajustar todas as propriedades de paredes. Eu posso vir selecionando aqui, ó, todas as paredes, e estou lá, ó, com as características disponíveis ali para eu mexer. Mas se eu tiver um tanto de parede, eu vou levar muito tempo para selecionar aqui, né? Eu posso envolver tudo, ou eu posso esbarrar em tudo aqui, ó. Lembra que no início de cima para baixo e da esquerda para a direita, eu precisava selecionar toda a parede aqui para ela entrar na seleção. Aqui, basta eu esbarrar na parede, ó, de baixo para cima e da direita para a esquerda, basta eu esbarrar nos elementos e eles já são totalmente selecionados, ó. Então, você que vai entender ao longo do teu trabalho, do teu curso e da tua evolução, o que é melhor, o que é mais confortável para você trabalhar, tá bom? Então, eu vou selecionar tudo aqui e já mostrar uma ferramenta potentíssima do Revit, que é o filtro. Ó, eu vou poder filtrar somente as paredes e eliminar janelas e portas. E vir aqui e ajustar tudo de uma vez. Restrição superior. Eu vou dizer, ó, todas as paredes se conectam no nível 2. Acabou. Todas elas foram de uma vez e aí eu já consigo ir construindo, né, o meu pavimento. Eu vou parar por aqui. Eu acho que você não estava vendo, né? Eu vou voltar aqui porque você não estava vendo. Ficou olhando para mim, né? Desculpa aí, inexperiência. Olha aqui, ó. Então a gente vem aqui, ó, e eu posso selecionar tudo. Posso selecionar de baixo para cima e da esquerda para a direita, esbarrando, né? E ele já seleciona tudo, né? E eu vou usar o menu filtro, a ferramenta de filtro, para configurar todas as paredes aqui, para que a propriedade das paredes apareçam aqui de uma vez.
eliminando somente portas e janelas. Aqui ficaria fácil de fazer na mão, né? Mas imagina aquele projeto enorme, cheio de porta e janela junto. Ia dar um trabalhão. Então, ó, aqui, ó, eu tenho tudo selecionado. Aí eu venho em filtro. Aqui ele mostra o que tem selecionado. 17 coisas selecionadas ali. Tá vendo? Então, se eu puxar isso aqui para baixo, ele vai dizer assim, ó, tem 17 coisas no total, ou instâncias, né? Destas 17, uma é janela, 15 são paredes, uma é porta, né? E uma planta de piso. Na planta de piso de nível 1, tá? Então, ó, selecionei tudo, vim no filtro, cliquei aqui em filtro, vou eliminar das seleções as janelas e as portas e vou dar OK. Vai restar o quê? Somente paredes, olha lá, 15 paredes selecionadas. E aí eu posso ajustar estas 15 paredes de uma vez, fazendo elas se conectarem, ó, restrição superior, nível 2. E aí, ó, tudo vai de uma vez. Tá bom? Já se passou 1 hora, né? Eu vou parar por aqui. Acho que é conteúdo suficiente por hoje. E eu vou começar a colocar ou fazer essas lives aqui com pelo menos uma periodicidade de 1 semana, né? Para que você ao longo dessa semana possa praticar o que eu estou colocando aqui. E se você quiser seguindo esse treinamento, você vai ao longo do tempo ter bastante conteúdo e vai poder ter um conteúdo focado na necessidade do estudante, tá? Então a pretensão aqui não é de ensinar o profissional. Claro, se você não sabe Revit, sabe nada de Revit, já é um arquiteto formado, você vai poder se aproveitar disso aqui. Mas a intenção não é, todo o foco, todo o estudo, todo o trabalho vai ser feito voltado para o estudante. Tá bom? Espero que você tenha gostado. Não esquece de curtir aí esse negócio, compartilhar com os colegas aí da faculdade, que ainda estão de férias, é a hora de você treinar isso aí e a gente se vê. Tá legal? Muito obrigado, um beijo, um abraço, tchau.